Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências, e vim mais uma vez aqui conversar com você nesse nosso papo do sábado de manhã. Hoje eu quero falar um pouquinho como nós, como professoras e professoras de ciências, podemos transformar algo simples do dia a dia nosso e do dia a dia dos nossos alunos e alunas em algo que pode ser transpor as barreiras da sala de aula. Então, eu vou falar um pouco de comida hoje. Um dos pratos mais tradicionais brasileiros que nós utilizamos na nossa alimentação diária é o arroz, feijão e uma fonte de proteína. Essa fonte de proteína pode ser um ovo ou uma carne, mas aqui eu vou trabalhar com a questão do ovo. Então, quando eu pego um prato desses, de arroz, feijão e um ovo, por exemplo, frito, eu tenho três alimentos diferentes, né? Que estão ali constituídos, colocados nesse prato e que eu posso utilizar para fazer uma aula de ciências muito interessante. Vamos lá. Se nós começarmos, vamos começar por ordem alfabética, talvez seja melhor. Esqueci de dizer. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, se você gostar. Bom, começando por ordem alfabética, então, e falando do arroz. O que nós poderíamos trabalhar com um arroz? Primeiro, nome científico. E daí, quando a gente trabalha em nome científico, aquelas regrinhas básicas da escrita do nome científico, então, quando a gente escreve à mão ou quando você digita, que a mão deve estar, então, sublinhado, a primeira letra da primeira palavra do nome científico maiúsculo e as outras letras em minúsculo, e quando a gente consegue fazer digitar, né, consegue digitar, esse nome científico deve estar em itálico, ou seja, levemente deitadinho à sua direita. Também podemos, então, no momento que nós trabalhamos com o nome da espécie, a gente pode trabalhar com a família dessa espécie, com o reino, né? Então, o reino das plantas, e a forma de desenvolvimento dessa planta. A partir de uma semente. Que tipo de semente é essa? Isso é uma semente de uma leguminosa, será? Como se dá esse desenvolvimento? Que tipo de raiz essa semente forma? Né? Nós temos dois tipos de raiz que existem. Que tipo de raiz que essa semente de arroz forma? E que tipo de planta nós temos? Quais as características dessa planta? Mas eu vou entrar na botânica. Você não precisa colocar tudo que está ali. Mas algumas coisas básicas dá para sim serem colocadas em sala de aula. E daqui a pouco, por que não? Pedir a esses alunos o que eles comeram, né? Ou pegar e escolher um dia que tenha o almoço na escola. Em algumas escolas eu sei que tem almoço ou um lanche. E naquele dia, então, que eles possam ir buscar e pesquisar do que é formado aqueles alimentos que eles comeram, né? Eu tô dando um exemplo típico aqui do nosso prato do dia a dia. Então, além disso, com relação ao arroz, né? Quais são os nutrientes que estão disponíveis nesse arroz? Que está presente na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Por exemplo, a maioria das pessoas consomem arroz branco. Quais são as características nutricionais desse arroz branco em comparação com o arroz parbolizado e com o arroz integral, que é menos consumido, né? Quais as propriedades químicas e nutricionais que fazem com que eles tenham essas características que eles têm? A outra questão, quanto que é o consumo de arroz, né? E daí podem entrar outros componentes curriculares junto. Quanto de arroz o Brasil consome? Quanto de arroz você consome na sua família? Quanto de arroz você, né, seus pais, seus responsáveis compram durante o mês? Qual é o valor desse arroz? Qual o valor do quilo desse arroz, né? Então, tem várias coisas que podem ser trabalhadas em conjunto. E do feijão também é extremamente tradicional, né? Uma leguminosa. Quais os tipos de feijão? Então, a gente tem uma variação na espécie, né? A espécie é a mesma, porém, ela apresenta, então, variações, né?
ou variedades diferentes. Então, por isso que a gente tem feijão vermelho, feijão preto, né? Tem vários tipos de feijões. Como se dá isso? Né? Fazer com que esses alunos consigam perceber que você tem uma mesma espécie, porém com variedades diferentes. Que tipo de desenvolvimento tem, então, esse feijão? Quando a gente coloca essa sementinha no solo, que tipo de desenvolvimento acontece? Que tipo de planta se desenvolve? Vai ter flor? Não tem flor? Como é essa flor? O que faz com que produza uma semente, né? A partir de uma planta você consegue produzir uma semente. E daí dá para entrar na questão da polinização, por exemplo, das próprias abelhas, né? Que fazem um papel extremamente importante nesse processo de polinização. E também na questão nutricional. Tem diferença nutricional entre uma variedade e outra de feijão? Tem diferença, né, química nessa questão nutricional? Bom, e daí poderíamos falar do ovo. O ovo é algo extremamente interessante para trazer para a sala de aula, porque ele é um óvulo, né, que a galinha libera, então, e quando a gente tem produções, então, em larga escala de ovo, esse ovo não é galado, porque normalmente não tem a presença de um galo. Mas ovos coloniais, quando tem a presença de um galo, então esse ovo é galado. Significa que esse ovo foi fecundado e que a partir dali é possível haver a geração de um novo ser vivo, que é o pintinho. Então, compreender essas estruturas, né? Nós comemos um óvulo, que é o ovo, que está aí na nossa dieta, é muito bom, tem qualidades nutricionais muito interessantes, tem propriedades específicas, tem características específicas anatomicamente, né? Se a gente pensar o que é a gema, qual é a função da gema? A gema vai ser a estrutura que vai originar, então, um novo ser vivo. Qual é a função da clara que está ali junto à gema, né? Então, no momento que esse ser vivo vai ser gerado durante esse processo, ele faz, essa clara então fornece aqueles nutrientes necessários, a quantidade de água e nutrientes necessários para que esse ser vivo consiga dar conta do seu desenvolvimento até sair desse ovo. A própria casca do ovo, ela é constituída de carbonato de cálcio. Ela pode ser, nós jogamos, normalmente, né, a maioria das pessoas jogam ela no lixo, mas ela pode ser usada num processo de adubação numa horta, na reciclagem de nutrientes, né? Quando a gente conversa sobre reciclagem de nutrientes. Então, ou mesmo numa compostagem, se tiver uma composteira na escola, ou daqui a pouco fazer uma composteira na escola, né? Com esses resíduos. Então, essa importância, né, da nossa alimentação, de algo simples no nosso dia a dia, se tornar algo extremamente complexo e científico na sala de aula. Eu peguei um exemplo típico de algo que pode ser feito de uma forma muito simples, que é pegar um prato com arroz, feijão e ovo, que é uma comida comum do nosso dia a dia, que os nossos alunos conhecem, e abrir isso. Entender o que está ali, né? Que não é só o arroz, o feijão e o ovo, que tem processos bioquímicos que fazem com que aqueles alimentos estejam ali presentes, que tem processos metabólicos que fazem com que aqueles alimentos estejam ali presentes, né? E a importância disso, de compreender por que uma gema é amarela, por que essa gema pode não ficar amarela. Em algumas condições pode não acontecer da gema não ficar amarela, e daí? Eu posso comer um ovo que não tem a gema amarela? Eu posso comer um ovo que a casca tem uma cor diferente da habitual? O que aconteceu aí nesse processo? Quais os problemas que podem ocorrer? E entender isso no meu dia a dia. Entender por que eu escolho comer um arroz branco ao invés de um arroz parbolizado ou de um arroz integral. Entender por que às vezes nós trocamos o feijão. Tiramos o feijão da nossa mesa, tiramos o arroz, tiramos essa proteína e comemos uma massinha que em 2, 3 minutos está pronto. Que processo é esse que ocorre nessa massinha
que eu não vou citar a marca aqui, mas a maioria de nós conhece, que processos que ocorrem nessa macia, que substâncias estão ali presentes, que fazem com que ela, em 2 minutos, ela se torne possível para ser ingerida. Se nós pensarmos no cozimento do feijão, o feijão, normalmente você tem que deixar de molho 12 horas e cozinhar em torno de 30 a 40 minutos, e ainda normalmente em panela de pressão, né? O próprio arroz, você vai levar de 20 a 30 minutos para fazer o cozimento. O que é mais rápido no meio disso tudo é o ovo, né? Que ou nós vamos fazer frito, que é muito mais rápido, ou vamos fazer cozido. Por que é mais rápido fazer um ovo frito do que um ovo cozido? Qual a temperatura que chega, né? Qual a temperatura que eu posso chegar nessa panela quando eu tenho um ovo frito em óleo, em algum tipo de óleo? Qual a temperatura eu vou chegar quando eu faço um cozimento de um ovo com água? Isso tudo é ciências. Isso tudo pode estar presente na nossa aula de ciências. E são coisas do nosso dia a dia. Por que não é indicado que eu faça a ingestão de um ovo cru? Porque nós normalmente falamos que não é adequado comer um ovo cru. Por que não comemos arroz cru? Por que não comemos feijão cru? Que faz com que seja necessário cozinhar? Quais as estruturas não nos permitem comer esses alimentos crus? Você acha que você conseguiria mastigar um arroz cru? Você acha que você conseguiria mastigar um feijão cru adequadamente e deixaria as partículas no mesmo tamanho que você deixa quando você faz um cozimento, processo de cozimento? Você acha que o seu sistema digestivo vai conseguir dar conta de quebrar as moléculas que estão presentes num grão inteiro quando você ingere ele? Por exemplo, se você engolir um arroz inteiro e cru, você acha que você vai ter enzimas suficientes que vão dar conta de digerir e absorver todos os nutrientes que estão ali? E quando eu faço a ingestão de alimentos que, por exemplo, estão crus e eu não consigo absorver esses nutrientes que estão ali, o que acontece? Esse alimento entra e ele vai ter uma saída. E essa saída dele, você aproveitou, o seu organismo aproveitou esse alimento durante a passagem dele no seu organismo? Absorveu os nutrientes necessários? Fez a digestão necessária? Então, tem várias questões que podem ser trazidas, né? E às vezes a gente se preocupa quando a gente vai fazer coisas diferentes em sala de aula e pensa assim, nossa, eu nunca fiz isso, não sei como fazer isso. Que bom que você não sabe como fazer isso. Porque quando a gente não sabe como fazer e tenta fazer coisas diferentes, normalmente acontecem coisas muito legais, porque a gente não tem um padrão pronto na nossa cabeça. E nós vamos um pouco por intuição e um pouco sim por conhecimento, ou as duas coisas juntas, e tem grandes chances de dar certo. Porque quando eu já sei como fazer, eu vou com excesso de confiança e sigo um padrão já posto, já colocado. Então, às vezes, sair dessa zona de conforto e fazer algo que você nunca fez pode funcionar muito bem. E trazer coisas simples do dia a dia dos seus alunos faz com que essa ciência que muitas vezes está tão distante do nosso mundo, ou do mundo dos nossos alunos e alunas, se faça presente no dia a dia deles, no cotidiano deles. E com isso eles consigam compreender o quão importante é o processo científico e o conhecimento científico. Então, pessoal, essa é a minha sugestão de hoje. Espero que você se arrisque mais e tente fazer coisas diferentes. Cuidem-se de si e dos outros. Lembre-se de se inscrever no canal. Nós estamos de olho em vocês. Valeu!